Olá a todas e todos, esse é o episódio número 11 da série Pílulas de Princípios Penais. E o tema é Princípio da Individualização das Penas. Só lembrando que essa série é uma comemoração do lançamento do Princípios Penais do Estado Democrático de Direito, pela editora Tirant Loblanche. Consulte o site tirant.com.br se quiser conhecer mais do livro. A individualização da pena é a concretização última do direito penal. Portanto, todos os princípios anteriormente estudados a implicam. A legalidade, por exemplo, na exigência da pena prévia, a culpabilidade como limite e medida de aplicação de pena, a proporcionalidade e a igualdade como regras de modulação e a humanidade das penas como marco proibitivo e prescritivo. Apesar disso, a individualização é em si mesmo um princípio e, portanto, como os demais, limitador da intervenção do Estado, limitador do poder punitivo. Como princípio, decorre da ideia de dignidade humana, de que o homem seja tratado de forma particular e não seja aplicado uma pena genérica, ou que se amolde a fatos distintos, ou uma pena exemplar, que tenha como objetivo influenciar a atitude de terceiros. Afinal, o homem não é um meio para um fim. A individualização está presente explicitamente na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 46. Suas implicações contaminam todas as etapas da fixação da pena. A combinação, que a gente pode chamar de individualização legislativa, a aplicação propriamente dita, ou a individualização judicial, e a execução, a individualização da pena na fase do seu efetivo cumprimento. Para viabilizar a individualização da pena, a lei deve permitir um intervalo de adequação entre o seu limite mínimo e seu limite máximo. Por isso, é inconstitucional a concepção de uma pena fixa, igual para todos. Um intervalo gigantesco também não se presta propriamente à individualização, mas sim a romper com a ideia de taxatividade, devolvendo ao juiz a liberdade que se procurou afastar dele com o princípio da legalidade. Quando a pena mínima é desproporcionalmente alta, mesmo sua aplicação genérica acaba por impedir, na prática, a individualização, pois aumentá-la diante das circunstâncias diferenciadoras pode provocar um abalo ainda maior na intervenção mínima. De outro lado, se o intervalo entre as penas é irrisório, penas mínimas e máximas se tangem, o desrespeito ao princípio permanece. Discute-se, diante do sistema penal formatado pelos conceitos de limitação e preservação da dignidade humana, se deveria mesmo ser obrigatória a fixação de uma pena mínima, considerando que toda pena que supere a necessidade deve se ter por injusta. Em que pese a ideia tenha sido pensada com o propósito de evitar sanções desnecessárias, correria-se o risco, e cada vez mais presente, de que a ausência do patamar mínimo simplesmente significasse a elevação generalizada das sanções. Apostar na assunção do juiz do seu papel garantidor de direitos é, atualmente, para se dizer o mínimo, otimismo ou imprudência. A melhor alternativa a isso seria a ampliação do perdão judicial, dando autorização para que o juiz, dadas as peculiares circunstâncias reconhecidas no caso concreto, como especial sofrimento do agente, ou o conjunto das sessões que já lhe foram aplicadas e o suficiente desgaste com o processo, para que pudesse reconhecer a desnecessidade de aplicar a pena. A individualização judicial é concretizada pelo método trifásico de aplicação da pena. A escolha da pena base, no intervalo entre a mínima e a máxima, a aplicação de circunstâncias atenuantes e agravantes e, enfim, das causas de aumento e diminuição da pena. Para fixar a pena, o juiz deve se socorrer não das impressões ou sentimentos pessoais, mas sim dos princípios que formatam o direito penal, e ainda deve fundamentar cada passo de sua decisão, com motivações que obrigatoriamente o vinculam. O princípio da legalidade impõe que o juiz só mensure na fixação da pena os parâmetros existentes na lei. O da culpabilidade projeta que a pena deve ser a sua medida. O da igualdade impede de aplicar, no limite da sua discricionariedade, penas diferentes para situações iguais, ou o reverso. Mas, sobretudo, o princípio da intervenção mínima impõe que o patamar inicial de trabalho da fixação da pena seja sempre a pena mínima, e todo o acréscimo a ela motivado. Se toda a pena, além do necessário, é injusta, toda necessidade deve ser obrigatoriamente fundamentada. Na individualização executória, parte do pressuposto de que o sentenciado é um sujeito de direitos e não apenas o objeto de imposição de pena. Lembrando que a lógica da execução penal não é a mesma do processo de conhecimento,
não está voltada para o passado, o fato praticado ou a pena aplicada, mas ao presente e ao futuro do sentenciando, sobretudo para a aplicação dos mecanismos de reintegração de forma individualizada. O desatendimento do princípio da individualização da pena na execução foi um dos fundamentos da decretação da inconstitucionalidade da Lei dos Crimes Hediondos, no que previa a pena ser cumprida em regime integralmente fechado. A nova Lei 13.964/19, a Lei Anticrime, não chegou a repetir essa inconstitucionalidade da Lei dos Crimes Hediondos, mas ficou perto. Pulverizou a progressão criminal, alongando seus prazos. Com os novos patamares de progressão, é esperado que a médio e longo prazo aumente muito os números da população prisional, considerando ainda a vulgarização do crime hediondo e o aumento do limite de penas para 40 anos. Do ponto de vista criminológico, não obstante alguns poucos avanços, sobretudo no âmbito processual, com a cadeia de custódia e o juiz das garantias, a nova legislação tende a aprofundar ainda mais os gravíssimos problemas decorrentes do grande encarceramento, que é um dos principais responsáveis pelo estilhaçamento dos princípios penais. Uma resposta meramente simbólica e altamente destrutiva. Semana que vem, o último episódio da série será justamente sobre o papel do juiz como garantidor de direitos e, portanto, o maior responsável por fazer esses princípios todos valerem. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite. Se já é habitué, compartilhe. Todos somos responsáveis pela difusão dos direitos humanos. Até lá!